Oi, pessoal, boa noite. Estamos aqui, então, eu me chamo Karine, trabalho na Tecnosênior e hoje estou com a companhia aqui do Dr. Emílio Moriguchi, uma companhia muito especial, Dr. Emílio, que é chefe do Serviço de Medicina Interna do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que todo mundo sabe é o hospital de referência aqui para tratar o Covid-19. Então, hoje o nosso objetivo da live é conversar um pouquinho com todo mundo e principalmente explicar como é que a gente pode tomar conta aí dos nossos idosos nesse período de isolamento social. Boa noite, doutor Emílio. Boa noite a todos. Ainda bem que cheguei a tempo, porque eu estava lá no Clínicas, cheguei a tempo correndo, mas cheguei a tempo. Boa noite a Bom, a todos. gente fica muito agradecido por conseguir fazer conosco essa live aí e também esclarecer para os nossos clientes, as pessoas que nos acompanham aí no Facebook, para todo mundo, um pouco mais sobre como que a gente pode se cuidar nesse momento, né? Então, eu convido a todo mundo que estiver participando a mandar perguntas e tem um pessoal já entrando aqui, legal, vão mandando essas perguntas, as dúvidas vão surgindo, eu vou lendo e a gente vai questionando aqui o doutor Emílio. Primeira pergunta é a básica, né? Quais são os principais aí sintomas do coronavírus que a gente deve prestar atenção e ficar cuidando aí para tomar alguma atitude? Bem, os sintomas é tipo uma gripe, tá? Então assim pode começar com coriza, um corrimento assim nariz, né? Água correndo no nariz, dor de garganta, espirro, aí começa pode ter tosse. Geralmente começa com parte mais superior, assim, então é nariz, coriza, né? Alguns pode ter falta de sentir o cheiro, esse vírus pode atacar o nervo do cheiro e a pessoa pode ter como sintoma único, muitas vezes, assim, principalmente os jovens, não sentir o cheiro, isso pode ser sinal do Covid, desse coronavírus, né? Aí o nariz começa a correr, porque dá uma inflamação na mucosa do nariz, né? E aí vai para a garganta, dor de garganta. Aí, com esse coceira pode ter espirros, aí vai descendo, começa a tosse, e aí sim, quando pega a parte mais baixa respiratória, aí já é um quadro gripal mais estabelecido, que pode ser mais, assim, fase mais tardia, vamos dizer assim, né, do estabelecimento dessa doença provocada pelo coronavírus Covid-19. Legal, obrigada. É interessante prestar atenção nesses sintomas, né? E aí, já tem o pessoal perguntando aqui como que o idoso, né? Como que a família deve lidar com esse idoso que insiste em sair de casa num momento em que não deve sair, né? Ou por razões desnecessárias, né? Deve sair estritamente quando for necessário. Mas como que a família deve agir? Qual que é o conselho, de repente, que o senhor dá para esse tipo de comportamento, já que o senhor é especialista, né, geriatra especialista desse público aí tão importante? Eu vou dizer, como geriatra, eu adoro, é por isso que eu vivo, né, os meus idosos, e eu quero que todo mundo possa ser um velhinha saudável, né, e legal, né, que seja amado pela família. E para isso eu batalho, né, para que nenhum idoso fique doente. Por quê? Em primeiro lugar, os idosos, tá, têm mais risco de morrer. E eu acho que o mais importante, já respondendo mais especificamente a pergunta, acho que a família tem que esclarecer para o idoso, né, por que não deve sair. E não é só dizer, não pode sair porque tem um vírus novo, né? Deixa eu colocar alguns pontos que acho que são muito importantes para que o idoso, né, entenda por que a gente tem que se proteger mais contra esse vírus. A gente tem sempre nos invernos, né, a gripe comum, a gente chama de influenza sazonal, né, que é a gripe dos nossos invernos, tá? Só para ter uma ideia comparativa de como é grave esse coronavírus, a mortalidade, ou seja, o risco de morte, tá, de gripe comum é 1 para cada 1.000 pessoas que ficam gripadas. Tá? Então, no inverno, a gente pega gripe e a média de risco de morte é 1 para 1.000. Veja assim, 1 para 1.000, isso a gente já considera perigoso, né? Principalmente idosos. Tá? Agora, esse coronavírus Covid-19, quando a gente pega esse vírus, infelizmente, a mortalidade é muito alta. A média no Oriente era de 2, né? Aqui no Ocidente, Itália, Estados Unidos, e ela chega a ser a média a ter 5%, ou seja, 2 a 5 em cada 100, não é 1.000, tá? Cada 100 pessoas que pegam esse vírus pode vir a morrer. E esse risco aumenta muito com a idade.
A partir de 60 anos, esse risco passa a ser 5 a 7%, e acima de 80 anos, veja só, esse risco de morrer, se pegar esse vírus, pode ser de 15 a 20 pessoas para cada 100 doentes. Ou seja, o risco aumenta muito com o envelhecimento. Então, a gente não quer expor os nossos idosos, nossos queridos idosos, que é minha razão de ser geriatra, né? Eu não quero expor, né, meus idosos, né? Por isso que meu pai e minha mãe estão em casa, né? Eles têm 90 e 94, estão em casa, e eles não saem de casa mesmo querendo, porque eu não quero que eles fiquem doentes, eu não quero que meus idosos fiquem doentes, porque se ficar doente, o risco de morrer é muito grande para os idosos. E por que que a gente, né? Mas eu posso sair e, né, e caminhar e não passar perto de quem tem sintomas de gripe. O problema é que eu falei de sintomas gripais, mas muitos jovens podem ter a forma chamada assintomática, ou seja, sem sintomas, e carregar o vírus. Isso é por questão da imunidade, né? Então, infelizmente, hoje em dia se calcula que até 70, 80% dos jovens pode ter esse vírus e não ter nenhum sintoma, não ter sintomas de gripe, e achar que está bem, mas estão carregando o vírus. E esse jovem chega em casa, ou vai lá visitar o seu avô, a sua avó, né? E pode acabar transmitindo o vírus. E mesma coisa na rua, né? A pessoa vai no super ou vai, sei lá, num banco, né? Achando que ao meu redor não tem ninguém tossindo, ninguém espirrando. Mas não dá para garantir que o jovem que está na minha frente, na caixa, ou a própria, né, pessoa que está atendendo o jovem, eventualmente possa estar com vírus, porque pode não ter sintomas ou ter sintomas muito leves no caso dos jovens. Então, não dá para deixar o idoso arriscar e se expor. E se tiver que sair, tem que ir protegido, tá? A máscara é obrigatória. Quando sair, se tiver que sair, né? Eu espero que não fique saindo, mas se tiver que sair, tem que sair com máscara. Não tem nenhuma vergonha usar máscara para se proteger e proteger os outros. E também os jovens, tá? Se querem visitar seus avós e estão bem, estão achando que não está, mesmo assim, sem sintomas, se forem visitar seus avós, vão de máscara, né? Eu também tenho alguns idosos que têm que visitar porque não estão bem, e eu estou bem, graças a Deus, né? Inclusive, eu já fiz exame e eu estou negativo, mas mesmo assim eu vou de máscara, porque eventualmente posso ter pego, posso estar carregando o vírus, né? Para visitar o idoso, e peço para o idoso colocar máscara quando vou atender, tá? Então, assim, se cuidem e a gente tem que proteger os nossos idosos. Perfeito. Isso acho que já responde a pergunta da Gorete Pereira, que acabou de perguntar sobre isso. A minha mãe pode, de máscara, ver os netos na garagem e eles estando dentro do carro? Acho que é isso que o senhor comentou, né? Pode, mas tem que ver essa questão aí de usar máscara para se proteger, porque provavelmente os netos são jovens, podem estar assintomáticos, então, Gorete, fica a resposta aí do teu questionamento. Obrigada por participar conosco. Inclusive, para a Gorete, eu queria dar um relato pessoal meu. Fevereiro eu estava no Japão, né? Eu dou aulas no Japão, fevereiro e outubro. E lá no Japão era bem um pico, né, inicial do coronavírus. E naquela época ainda não sabia muito se pessoas sem sintomas podem carregar o vírus. E as escolas são fechadas porque alguns professores, né, mais idosos tinham risco e tal. E aí se descobriu, né, que algumas famílias, de repente, tinham alguns casos de corona e se via que as crianças tinham frequentado alguns ambientes onde tinha pessoas contaminadas, mas que não tinha nenhum sintoma. E aí que se foi descobrir, agora todo mundo sabe disso, né, que muitas vezes jovens e crianças, principalmente, pode ter forma não sintomática, ou seja, sem muitos sintomas, né, e aí acaba transmitindo em casa para os pais, para os avós. Então, de novo, se for visitar, eu sei, meus pais estão assim muito com saudades dos netos, das netas, né, dos filhos, mas assim, se for visitar, tá, o ideal seria que ficasse um pouco longe, né, mas se for visitar, vão de máscara e nós também, os jovens, né, filhos e os netos e netas, usem máscara, né, e aí falem a mais de 1,5 metro, 2 metros de distância para evitar que a gente acabe transmitindo. É o que nós podemos fazer para proteger os nossos pais e avós, né? Perfeito. E falando em proteção, doutor Emílio, muito se fala da vacina da gripe, né? Que a gente está nessa semana aí, nesse início de campanha de vacinação da gripe.
eu já ouvi de algumas pessoas, alguns relatos, inclusive de clientes nossos aqui, quando a gente liga para saber como é que estão passando esse período de isolamento social, enfim, alguns até um pouco resistentes em fazer essa vacina. Eu queria que o doutor explicasse para a gente por que ela é importante, né? Qual que é o papel da vacina da gripe, apesar da gente saber que não imuniza para a Covid-19, mas ela tem a sua importância, correto? Muito importante. Obrigado pela pergunta quem fez. Todos têm que vacinar contra a influenza, contra a gripe sazonal, que a gente chama, né? Por quê? Porque não é só coronavírus que está por aí, os outros vírus também estão juntos por aí, né? E se a gente se vacina contra a influenza sazonal, gripe da época, graças a Deus, com essa vacina, a gente fica protegido contra esses outros vírus, incluindo H1N1, que, se tu não se lembra, é uma gripe muito grave, né? Que pode, acho que a pessoa se lembra, em 2009 nós tivemos uma epidemia e matou muita gente. Então, se a gente é vacinado, a gente fica protegido contra esses 3 ou 4 vírus que a vacina pode conter, né? E a gente evita de ficar com outros tipos de gripe, outro tipo de virose, tá? E aí nós temos mais certeza que se a pessoa desenvolver sintomas, possa ser o Covid-19. Perfeito, legal. Uma outra pergunta que chegou aqui do pessoal foi: que número eu devo ligar caso meu avô, meu pai tenham sintomas, né? Ou eu mesmo tenha sintoma? Qual é o número que eu devo ligar para fazer essa triagem, para receber informações? Devo me direcionar diretamente para o hospital? Qual que é a Não, recomendação? a primeira coisa, não vão para o hospital, tá? Primeira coisa, não vão direto para o hospital primeiro, né? Se tiver sintomas, como eu falei, sintomas gripais, mas estiver bem, não tiver com febre, não vão para o hospital, né? Acho que antes de ligar para qualquer número, primeira coisa, a mais importante, se a pessoa tem um médico que está acostumado a ir, tem um posto, unidade básica de saúde, liga, telefone, fica em casa, não fica saindo, tá? Porque pode estar com coronavírus, né? Tá? Então, assim, se tiver sintoma gripal, nariz correndo, dor de garganta, né, uma febre baixa, 37,5 por aí, ligue para o seu médico ou para a unidade básica de saúde e fale dos seus sintomas, né? Agora, se a febre for mais que 37,5, tá? E mesmo tomando o antitérmico, porque pode ser paracetamol ou dipirona, dependendo do que a pessoa pode tomar, né? A febre não baixa e começar a piorar, aí sim, né? Se os sintomas não melhorarem e os sintomas começarem a piorar, principalmente se tiver dificuldade de respirar, né? Aí sim, acho que sim. Aí é o momento de procurar uma UPA, né? Ou uma emergência, mas assim, não vão para o hospital ou qualquer emergência só com sintomas leves. Se o sintoma é leve, né, e não tem febre alta e não tem dificuldade respiratória, observe e só vão procurar o atendimento médico se piorar muito, né, principalmente com dificuldade, porque aí sim pode precisar de atendimento médico e fazer os exames, que pode ser Covid-19. Né? O número, desculpe que eu tenho tantos números na cabeça, acho que era 136, mas você pode verificar isso melhor, né, que a gente pode ver isso melhor, acho que era 136, mas se tiver dúvida pode ligar, inclusive no celular, você pode baixar, tem vários aplicativos agora, Covid ou coronavírus, que você pode baixar e ver os sintomas, e aí o próprio aplicativo no celular orienta se é para ficar em casa, se é aplicar para esse número que eu falei, que acho que é 136, né, outro número da Secretaria da Saúde, né, para ver qual é a conduta a tomar. Mas o mais importante é, se tiver sintomas leves, por favor, né, fique em casa, observe. Agora, se tiver febre alta, dificuldade respiratória, aí sim, né, tem que respirar, procure assistência médica, UPA ou emergência, porque pode ser que precise de alguma assistência, tá? Mas não fique indo para o hospital nem para emergência, porque senão só vai lotar e pode acabar até correndo mais risco de pegar uma doença mais grave, né, se não for a Covid-19. Perfeito. Em relação aí aos cuidados, até um pouco né, da saúde mental desse idoso, o que a gente pode fazer para diminuir um pouco essa distância, né? A tecnologia pode ser um aliado disso? O que o doutor entende aí, que pode nos passar dessa situação? Olha, é muito importante. Obrigado. Essa pergunta é fundamental, né, para quem fez a pergunta. Como falei, a gente tem cuidado dos nossos idosos, né, do pai, da mãe, da avó. E é claro que sempre, né, eles vão querer ver a gente, querer se encontrar, querer sair.
Por exemplo, os meus pais iam para a missa todos os dias e agora eles não começam a reclamar porque não podia ir. É claro que a gente explica tudo, mas então assim fica uma situação de estresse para os idosos, porque os idosos têm muitas vezes hábitos bem arraigados, né, de visitar ou ser visitado pelos netos, pelas crianças, ir para a igreja ou ter grupos de amigos e tal. E agora não pode, né? Isso acaba virando um estresse muito grande para os nossos idosos, né? Acho que a primeira coisa, como falei no começo, é explicar o que está acontecendo, que tem um vírus muito brabo, que a gente não pode pegar, principalmente os idosos, né? E as próprias famílias procurar fazer tipo de interação que possa mostrar para eles que eles, apesar de não estar presentes no dia a dia da vida do idoso e idosa, estão interessados, ligar, né, todos os dias, sugerir algumas atividades que podem ser, hoje em dia, muitos idosos usam celular, né, tem alguns aplicativos que têm várias atividades interessantes, ou mesmo os idosos gostam de escrever, fazer palavras cruzadas, desenhar, pintar, e isso é uma coisa que muitas vezes nós jovens, vamos dizer assim, né, talvez não estejamos muito acostumados, mas eles gostam de fazer isso. Então, se tiver esse tipo de material, comprando na livraria, levar para eles fazer, né? E hoje eu acabei descobrindo uma coisa bem interessante. Tem um site que não me lembro, assim, o pessoal da Tecnocine pode descobrir, que ela permite visita a todos os museus do mundo. Inclusive, foi até um paciente que me ensinou, que estava falando sobre exatamente como se ocupar no dia a dia. E disse, doutor, eu descobri uma coisa fantástica, eu consigo visitar todos os museus do mundo daqui de casa. Eu disse, mas qual? E aí ele me deu o link, e realmente, assim, eu visitei o Museu do Vaticano, é muito interessante. Então, assim, procurar, a família procurar, né, fornecer para os idosos atividades interessantes, atraentes, né, se gosta de música, programas de música. E hoje em dia, com a mídia, né, eu acho que a gente consegue escolher várias atividades, e a gente conhece os pais, a voz da gente, né, que possam ser atrativos, né, e levar para eles, né, e mostrar que a gente está interessado, que é uma situação que realmente ninguém gostaria de estar todo o tempo em casa, mas que nesse momento para os idosos é necessário. Outra coisa importante, né? Esqueci que uma coisa que desculpa que eu estou sempre falando meus pais, porque além de gostar muito deles, eles são meus modelos, né? O pai é o geriatra que me moldou e é meu modelo também. A gente tem um sistema chamado Vidafone, né? Vidafone é um tipo de um equipamento que primeiro nós tínhamos um fixo, que era tipo de assim, secretária eletrônica, né? E agora é uma coisa bem pequenininha, do tamanho de um ovo, eu chamo de Tamagotchi, porque é bem pequenininho, que a gente deixa na cabeceira deles, né? E ela funciona da seguinte forma, eles podem chamar a gente, né? Ou eu posso chamar eles sem eles atenderem, tá? Então, eu uso esse sistema que é bem interessante. Inclusive, você da Tecnocênio, né, pode explicar melhor. A Vidafone é um sistema que, se eu ligo para esse número dos meus pais, não é o celular especificamente, é aparelhinho, né, que é do tamanho de um ovo, né, ela toca e meus pais não precisam atender, tá? E eu começo a falar e eles, aí chamam, pai, mãe, aí eles, teu filho está chamando, teu filho está chamando, aí vão lá perto do equipamento e eu falo com eles, né, independente de eles atenderem ou não, e perguntar, tudo bem, e também se eles quiserem chamar a gente, é só apertar um botãozinho que toca no celular da gente, né? Então, assim, esse tipo de sistema, de tecnologia que nos ajuda. É a chamada induzida que a gente chama, viu, doutor Emílio? Obrigada por comentar aí sobre o nosso produto. É o Vidafone fixo e o Vidafone móvel, os dois têm essa opção de fazer essa chamada induzida para deixar o familiar mais tranquilo e o idoso também, manter essa comunicação em aberto aí. É interessante. Quem quiser saber mais aí pode comentar aí na live, que depois o pessoal do comercial pode entrar em contato, explicar melhor como é que funciona, mas é um sistema já que o doutor Emílio usa há muito tempo e é muito legal. Bom, temos várias perguntas aqui. Alguém fez uma pergunta muito interessante sobre pessoas com problemas de sinusite. Estão entre o grupo de risco da Covid-19? Olha, grupo de risco, já tinha falado, idosos e pessoas com comorbidades, que a gente chama doenças crônicas, tá? Geralmente, doenças crônicas não é exatamente infecção,
né? A sinusite não está nesse grupo, mas doenças respiratórias crônicas, como bronquite, enfisema, né? Doenças cardiovasculares com pressão alta, né? Problemas de colesterol alto que podem entupir as artérias, né? Ou quem já teve um AVC, né? Ou quem já teve um infarto, né? E outras doenças crônicas, como diabetes, né? Essas pessoas que têm doenças crônicas, a gente chama de comorbidades, também são pessoas que, mesmo jovens, podem ter mais risco, tanto quanto os idosos, né? Agora, as doenças infecciosas, especificamente, né, é claro que quando a gente fica com infecção como sinusite, né, a nossa imunidade também fica sobrecarregada, abalada, né? Mas o motivo seria para ficar em repouso e tratar primeiro. Então, se a gente tem sinusite ou qualquer outro quadro infeccioso, que não é exatamente o Covid-19, a gente vamos tratar isso primeiro, porque independente do Covid-19, a gente tem que continuar tratando o que a gente tem, pressão alta, diabetes, ou colesterol, e isso não pode parar, tá? E se a gente vê outra infecção, que pode ser até sinusite ou pneumonia ou qualquer outra infecção urinária, a gente tem que tratar também. Tá? Isso é muito importante. Tá? A pergunta é fundamental no sentido de que se a gente tem uma outra doença, eu não hesito. Tem que tratar como se, né, se não tivesse Covid-19 agora, tá? Mas isso é fundamental, que se a gente tem uma infecção, tem que tratar. Legal. Outra pergunta aqui, doutora Emília, que eu achei interessante é: idosos que residem em geriatria, eles podem continuar recebendo atendimento fisioterápico, mesmo que o profissional é jovem e não tem sintoma? Eu sei que o doutor já falou sobre isso, mas acho que algumas pessoas entraram depois, só repetindo aquela parte, né? Eles podem seguir tendo atendimento de fisioterapia, mesmo com todas essas complicações que a gente vê hoje em dia, mesmo em isolamento social, qual é essa indicação? Olha, isso é uma pergunta muito importante, inclusive já tem diretrizes, né, para casas que a gente chama de ILPs, instituições de longa permanência para idosos, os vulgos asilos, tal, né, casas de idosos. A gente tem que ter muito cuidado, então, em ter as diretrizes que são bem rígidas em relação a prevenir, né, que esse vírus entre nessas instituições. Então, em primeiro lugar, os empregados, os cuidadores, né, incluindo o fisioterapeuta e qualquer profissional que for entrar, o próprio médico, nós temos que ter certeza que a gente não tem sintomas, né? E se a gente tiver qualquer sintoma, a gente não pode visitar essas instituições, sintomas gripais, né? E mesmo que estiver bem, como a gente está bem, né? A gente tem que ir de máscara, né? E pedir para as instituições usarem máscara também, tá? E antes de entrar, fazer uma higiene muito, muito bem feita, né? O ideal seria, tá? O ideal seria se, quando a gente vai visitar em longa permanência, a gente pudesse trocar de roupa, né? Para a gente não, porque o vírus pode estar na roupa da gente também. No Japão, eu me lembro, né? Porque eu também dou aula e visito algumas em longa permanência. Naquela época, já em fevereiro, né? Tinha esse risco e já tinha algumas em longa permanência com o quadro de epidemia, né? Porque pega um, passa para o outro rapidamente. Então, tinha sido baixada uma norma lá no Japão naquela época, em fevereiro, que qualquer visitante, né, isso podia ser, inclusive, o número de visitas por idoso ficou reduzido para uma pessoa por dia e muito, muito, assim, restritivo, até para o médico, né, como a gente, fisioterapeuta, a gente tinha que trocar toda a roupa, né, na entrada tinha vestiários, tanto para homem como para mulher, a gente trocava toda a roupa, tinha que usar touca, máscara, né? Fazer uma higiene muito rigorosa das mãos, né? E claro, tirar o sapato tudo, né? E entrar e aí fica pouco tempo com cada idoso, mas e com uma certa distância de 1 metro e meio, e os idosos todos de máscara, ou seja, porque o grande medo que nós temos nessa instituição de longa permanência para idosos é que entre o vírus ali, e que o jovem o fisioterapeuta, o médico, o profissional de saúde, a própria visita seja o carregador desse vírus, que vai ser uma coisa muito catastrófica dentro da instituição, né? Então, assim, quem trabalha, né, nessa instituição já sabe, saíram normas bem rigorosas de cuidado, para a gente, quando visitar esse instituto de longa permanência, né, tem que ter muito cuidado. E a mesma coisa serve também para os familiares, né? Então, não fiquem muito bravos, né, se alguma instituição restringe a visita de número de familiares ou tempo, né, e os cuidados que tem que ter, porque isso é para proteger os seus familiares, seus entes queridos, né, que realmente, assim, como falei no começo,
se o idoso pega esse vírus, é muito risco, né? Risco de morte muito grande. Interessante, muito bom. Aqui uma pergunta mais, acho que talvez a doutora Emília possa nos ajudar, uma questão mais de nutrição aqui. Quando o idoso fica enjoado para comer, né? Já tantos dias em confinamento, não come muito, tem alguma dica, alguma forma que a gente possa fazer esse idoso se alimentar melhor? Olha, negócio, primeira coisa, né? Nessa época tem que liberar tudo, né? Tem que liberar gordura, tem o que quiser comer. Não tem mais, né, esse negócio de não pode comer ovo, não pode comer gordura. Deixa o idoso comer o que quer, né? Já está estressado que não pode sair, já está estressado que não pode ver a família, né? Então, pelo menos um dos prazeres da vida que é comer, né? A gente tem que liberar, né? Então, assim, eu tenho dito assim, porque tem várias famílias que me ligam, a avó está nervosa e agora quer comer isso, quer comer aquilo. Antes estava comportadinha, estava comendo só peixe, agora quer uma picanha e tal. Ótimo, pode dar picanha. Mas, doutor, como você disse que não podia gordura? Não, mas olha, entre ficar estressado e ficar com depressão, né, é melhor que. É um período que vai ter que, né, a gente mudar a estratégia e, sei lá, tornar o ambiente mais amigável para idoso, idosa. Então, assim, em relação à comida, libera tudo, tá? Gosta de... É claro que se for diabetes não vai liberar todo o açúcar, né? Mas na medida do possível, né? Liberar um pouquinho. Comer um pouquinho de pudim, de sorvete não vai fazer mal, né? E o resto manda para o médico, né? Olha, a glicose subiu, então o médico tem que ajustar a dose do remédio, né? Então, assim, vamos tornar a vida para os idosos mais fácil, né? E realmente a comida nesse momento de confinamento, de isolamento social, acho que é uma saída, tá? E eu sei que muita gente diz assim, né? Vou sair gordo desse isolamento social. Acho que muita gente, não é só idoso, tá? Tem pessoas jovens também, vai ter isso. Então, tem que inteira, né? Mas isso aí, eu acho que o importante é bom senso, né? Não criar mais estresse do que já está esse negócio de isolamento social. Legal, muito boa resposta, muito boa dica aí para o pessoal. Uma outra pergunta aqui legal também de comentar é a Mônica que perguntou, além da máscara e das roupas, tem superfícies, maçanetas, interruptores, qual é o procedimento e a frequência de higienizar isso? Claro, de forma resumida, né? O ideal é higienizar tudo, mas a gente sabe que é quase que impossível higienizar tudo a todo instante. Mas qual que é a indicação aí da higienização? Qual é o procedimento correto? Olha, isso é uma pergunta. Obrigado, Mônica, pela pergunta. É muito importante. Tá? A gente tem que higienizar álcool gel em todas as superfícies conhecidas que a gente não sabe quem que tocou. Então, assim, vamos ver. Se a gente vai para o supermercado, tá? Hoje em dia já vi que alguns mercados estão limpando com álcool gel a parte de pegar, como que diz, do carrinho, né? Mas as próprias coisas estão na prateleira. Eu não sei se alguém que está infectado deu um espirro, tossiu perto daquele produto e aquele produto pode estar com coronavírus, né? Então, assim, as coisas, qualquer compra no mercado, né? Quando chegar em casa, tá? Antes de tirar e botar na prateleira, dê uma esborrifada, né? Com álcool 70%, aquele spray de álcool 70%, ou solução de hipoclorito, ou, né, tem vários, né, soluções desinfetantes que hoje em dia são aprovados e você pode encontrar na internet, mas basicamente álcool 70%, ou solução de hipoclorito, né? Até aprendi a fórmula, né? É uma colher de sopa para 1 litro de água de hipoclorito, né? Aquela a água, aquela que boa, né? Então, e limpar, né? Claro que tem que usar luva para não irritar a mão, né? Limpa todos os produtos que trouxer, que a gente não sabe quem tocou. A maçaneta da porta também. Então, a gente, de casa, tudo bem, né? Se a gente está em casa, mas mesmo assim, algumas vezes por dia seria bom limpar, porque a gente, né, pode, eventualmente, um jovem, um filho da gente ter entrado e ter tocado, né? E até para entrar no carro, né? Porque se a gente, por exemplo, estava falando do super, né? Fui no super, comprei, então aquele produto eventualmente pode estar contaminado, né? Eu dei o cartão, passei o cartão, mas aquela superfície pode estar contaminada. Então, antes de entrar no carro, né? Eu vou passar o álcool gel que está no meu bolso, já higienizar a mão. E aí, abro o carro, o porta-malas do carro, boto as coisas, fecho, e antes de pegar na direção, de novo, sentado no banco do motorista, vou higienizar a mão com álcool gel, porque pode ser que aquele produto que eu peguei, aquele saco de mercado, pode estar contaminado.
tá? E aí, sentei no banco do carro, higienizei as mãos, chego em casa, né? Aí, de novo, vou ter que pegar aquelas sacolas que pode estar contaminada. Então, falei, higieniza tudo que está dentro, e também a maçaneta da porta que eu vou pegar, depois tem que higienizar, porque pode estar contaminado, né? Então, assim por diante. Todas as superfícies que a gente tocar, e que eventualmente outras pessoas podem ter tocado, devem ser higienizados, tá? E recomendo todo mundo carregar no bolso, na bolsa, álcool gel, e sempre que tocar numa superfície que a gente não sabe quem que tocou, depois higienizar a mão, né? Isso é fundamental. Perfeito. Doutora, outro assunto aqui que surgiu foi quedas, né? Quedas em idosos a gente sabe que são infelizmente frequentes, né? E por eles estarem nesse isolamento social, muitas vezes não tem ninguém que acompanhe eles nesse momento. Por isso que, além de sofrer a queda, né, a agilidade nesse atendimento é fundamental. Para esse período de isolamento, então, o ideal, né, a gente estava falando há pouco do Vidafone como uma chamada induzida para auxiliar nesse isolamento, o doutor também diria que é interessante esse tipo de saída, de solução, para que eu possa pedir ajuda de forma mais rápida, nesse momento em que eu não tenho ninguém me acompanhando em casa? É uma pergunta muito importante, né? Porque muitas famílias já me perguntaram, né? Como empregados, cuidadores vinham de longe, de ônibus ou de trem, né? A gente conversou com as pessoas e a gente chegou à conclusão de que se está vindo de transporte coletivo é melhor evitar, porque a gente não sabe com quem que está vindo, né? Principalmente parece que, eu não sei porque, o trem parece que tem estado muito cheio de manhã, né? Então, a primeira coisa que eu digo para as pessoas, olha, se puder, né, pagar um transporte, um Uber, alguma coisa para vir sozinho ou sozinha, né, para cuidar da idosa, tudo bem, mas se não pode, acho que melhor não arriscar, né? E aí, realmente, assim, o idoso e idosa muitas vezes acaba ficando sozinhos, né, ou sozinho em casa, e aí o risco de queda, infelizmente, aumenta, né? A primeira coisa é a família, né, o cuidador, cuidadora, criar um ambiente em casa que proteja contra risco de queda, tirar todos os tapetes, tirar objetos pequenos que pode tropeçar, né? E criar um ambiente cujo o risco de queda seja menor, né? Que talvez a gente nunca tenha pensado nisso, mas tem que criar, né? E se por acaso a gente puder, tem um sistema, né, que o Vidafone, o portátil, que chama de Tamagotchi, quando meus pais saem também, eles colocam isso no pescoço ou no bolso. Quando cai, ela avisa, né, quando tem uma queda. E tem sensores, né, que a gente pode eventualmente acoplar com esse tipo de sistema, que se o idoso cai ou se a pessoa não passa à frente, por exemplo, no corredor ou na frente de uma porta a cada hora, a cada algum tempo, né, dá o sistema de alerta. Ou seja, temos tecnologia que pode nos ajudar a descobrir se o idoso caiu, mas isso teria que ser uma tecnologia que seja acessível, né? Mas além disso, né, é claro que a gente tem que estar alerta e ligar mais seguido que o usual. E nisso esse sistema nos ajuda, porque a gente pode pedir para a família da gente, as filhas, a esposa, tal, ligar mais seguido, de manhã, de tarde, de noite, né, para ver se a avó está tudo bem. E se não responder, né, ir lá, mas é um risco, tá? E a gente sabe, infelizmente são dados, né, que não somente as quedas, mas o surto de algumas doenças tem aumentado nas casas, né? Então a gente tem que ter bastante cuidado e acho que esse contato frequente com idoso e idosa nesse período é fundamental, não somente para evitar quedas, mas também para evitar complicações de outras doenças. Legal, perfeito. E para quem quiser saber mais, então, pessoal, só comentar aí que depois a gente pode entrar em contato com vocês também e explicar um pouco mais sobre como é que funcionam essas tecnologias que o doutor Emílio estava falando, tá? Eu tenho recebido aqui muitas perguntas na live sobre fiquei um mês isolado, não tenho mais risco de pegar o Covid-19, já estou há mais de 15 dias, posso sair? Acho que o doutor pode
pode fazer um breve resumo aí, que na verdade a doença permanece, né, doutor? Permanece ativa e a gente permanece com risco de pegar, certo? Infelizmente, ainda no Brasil, a curva está ascendente, né? Apesar de ter diminuído a intensidade, eu diria assim, o Brasil está fazendo muito bem, tá? Se a gente comparar com países que teve catástrofe, está tendo, aliás, como Itália, Espanha, Estados Unidos, a gente está indo muito bem, né? Agora, eu gostaria muito que a gente fosse bem, muito bem, como países como Singapura, Taiwan, né, e o próprio Japão também, que tem uma curva de muito menos risco, muito menos pessoas afetadas, muito menos mortes, né? E o que funcionou mesmo no começo, né, isso todo mundo sabe, foi isolamento social, né, e tem um momento certo para poder começar a sair, né, inclusive por camadas, vamos dizer assim, né, de nível de risco, porque atualmente, né, aqui no Brasil, ainda no nosso estado também, apesar da inclinação da curva, né, ter melhorado, ainda está na fase ascendente, ainda está aumentando. Tá? É por isso que as medidas foram tomadas até o final de abril, né? E isso foi corretíssimo, porque até lá, infelizmente, o número vai aumentar. E se a gente sair agora, nesse momento, provavelmente a gente vai piorando essa curva. É claro que cada país é diferente, cada sociedade é diferente, então cada, né, município, cada localidade vai tomar a sua conduta baseado na sua epidemiologia, ou seja, nos seus dados, né, de aumento ou diminuição ou estabilização da curva. Mas no nosso meio, aqui em Porto Alegre, eu diria assim, a curva ainda está na ascendente, né, ainda está subindo. Acho que ainda a gente está indo bem, porque a gente começou a questão do isolamento social mais precocemente que São Paulo e outros lugares. A gente acho que está indo bem aqui. Então, para continuar indo bem, acho que a gente tem que manter. Agora, eu fiquei preocupado porque vi noticiário agora, acho que essa semana, que no fim de semana, Ola disse que estava cheia, né? Não sei o quê. Exatamente. Eu também vi noticiário que, no frente dos mercados, um monte de gente esperando para entrar e criando bolinha, aglomeração, e pessoas muito próximas conversando. Isso é muito ruim, né? Porque onde tem aglomeração de pessoas, e mesmo caminhando na rua, mesmo ar livre, se a gente fala muito próximo, os perdigotos, o que a gente fala, né, de saliva, tal, pode se contaminar. Então, assim, evitar aglomeração, né? Então, se a gente tem bastante espaço, procure ficar pelo menos 2 metros do outro, né? Falar um pouco menos, né? E uma coisa que no Japão, na Formosa e também, né, Taiwan, e Singapura funciona muito bem foi a máscara, que todo mundo começou a usar máscara desde o começo, todo mundo, toda a população, né? E eu me lembro que em fevereiro, quando estava no Japão, os japoneses já têm costume de usar máscara no inverno, porque lá era inverno, e aí mais gente usando máscara, né? E isso está provado que reduziu muito o risco de contaminação nesses países que começaram a usar máscara mais cedo, né? Ou já tinha hábito de usar máscara. Então, pessoal, vamos continuar nos cuidando, ainda está na curva da gente se cuidar, tá? Daqui a pouco, se a gente aguentar bem, se a gente for bem, a gente vai poder, né, se liberar aos poucos, mas cada lugar é diferente, não tem uma regra para todos, tá? Eu vou deixar bem claro, assim, porque você pede, quando é que nós vamos poder sair? Olha, depende, né? Depende de como a gente se comportar. É mais ou menos como os nossos pais faziam com a gente quando era pequeno, né? Depende de como vai te comportar, né? Então, é mais ou menos isso, tá? Depende do comportamento, isso É aí. comportamento. Acho que a gente tem que se comportar um pouco melhor e acho que ainda não está num período que a gente pode ficar saindo tanto como eu vi na televisão nesse fim de semana passado, né? Acho que ainda não está, acho que a gente tem que segurar um pouco mais, tá? E aí acho que a gente vai poder ir bem, ter menos casos, né, do que outros lugares e quando chegar a hora, certamente as autoridades sanitárias, que tem gente muito inteligente, né, que faz toda a projeção, podem dizer, agora podemos sair aos poucos. Aí não vai ser tudo de repente, tá? Vai ser aos poucos. E também continuando com mesmos cuidados, máscara, higiene das mãos, a questão das visitas, e acho que se a gente souber fazer isso, né, aí nós vamos ir bem, tá? Vamos continuar nos cuidando. Essa questão da higienização, a gente espera que fique, né, doutor Emílio, que seja uma coisa que a população acabe aprendendo e acabe aplicando isso de uma forma geral, né? Isso é uma coisa que é interessante que aconteceu na Formosa, em Taiwan, no Singapura, também no Japão, que esse ano a prevalência, a frequência de gripe sazonal, ou seja, gripe comum, diminuiu também junto
porque pessoas começam a se cuidar mais, né? Usar mais máscaras, fazer mais higiene. Então, assim, é só para ver que isso não é só para conter o coronavírus, mas também para conter outras infecções que agora aqui no Sul começou o inverno, né? Então, manter esses hábitos. Tá? Legal. Tem uma pergunta aqui que eu acho que é interessante, que eu posso até contribuir um pouquinho com a resposta, mas primeiro eu vou deixar o doutor Emílio falar. Quando o idoso não aceita um cuidador e nenhum tipo de ajuda, o que fazer? Tem uma dica especial, doutor? Eu tenho uma dica, mas aí eu vou deixar o primeiro o senhor falar. Eu acho que primeiro tentar convencer, mostrar para o idoso que a situação atual é muito atípica e a gente tem uma variável que não se tem sempre, né? Que é esse coronavírus, né? Que é muito perigoso, principalmente para o idoso, e que as pessoas podem trazer, ou o idoso que se fica saindo muito pode acabar contraindo esse vírus, né? E segundo, né, que nós temos, como falei, umas tecnologias que podem nos ajudar, e isso já está no mercado, assim, isso é aberto, né, não é nenhum segredo, né, não é nenhum comercial, porque isso a gente já pratica, né, a gente usa já para os nossos idosos, nossos pacientes que procuram, né, que esse sistema, né, esse que é Vidafone, né, que a gente acho que eu não sei se estou falando correto, vida, né, fone, né, que é um Vidafone, sistema exatamente, que doutor. a gente pode ligar e sem os idosos atenderem, né, o sistema já começa a falar, vamos dizer assim, e eu ligo e muitas vezes meus pais, né, quando tinham celular, nem atendiam, ou não sabiam nem atender, ou deixavam silencioso, esquecia. Exato. Mas esse sistema, ela atende sozinho, quer dizer, começa a falar e eles já estão vindo. Aí, no caso, meus pais, que têm 91, 94, que já estavam com dificuldade para lidar com o celular, eles sabem que a gente está ligando, né? Então, Legal. É que a verdade gente pode mesmo. conversar. A gente estava conversando até com a doutora Berenice Verli também, que é colega do doutor Emílio e amiga dele também. Nós estávamos falando sobre isso, né? Que muitas vezes o idoso está se sentindo super bem, super independente, e acontece um evento, né? Às vezes uma queda, ou o idoso passa mal, e aí a família corre para contratar um cuidador, porque, claro, se assusta. Né? E nesse período de isolamento, a gente sabe que é cada vez mais difícil, por tudo que a gente já comentou aqui na live. A questão do transporte público, a questão de ter contato com outras pessoas. Então, o Vidafone, ele pode ajudar muito, sim, né, nessa manutenção da independência desse idoso por mais tempo, né, e também, especialmente nesse momento, por ele evitar contato com outras pessoas, sabendo que, já que ele é independente, quando eu apertar o meu botão de emergência, eu vou conseguir chamar ajuda, e ao mesmo tempo meus familiares vão conseguir estar em contato comigo. Então tem uma série de vantagens aí que eu acho que facilitam bastante e que podem realmente ajudar nesse momento de isolamento que nós estamos vivendo. Tem uma outra pergunta aqui muito interessante, a gente já está se encaminhando para a parte final, a gente combinou aí em torno de 40 minutos a nossa live para não ficar muito extensa, então a gente já está quase chegando nos 50 aí, então eu vou fazer uma última pergunta aqui para o doutor Emílio, com relação às máscaras, já que está faltando no mercado, um pouco das máscaras caseiras, o pessoal está pedindo para o senhor falar aí. Tem alguma dica? Qual é a higienização que deve ser feita? Enfim. Máscara caseira também funciona, inclusive tem estudos que mostram, né, a eficácia das máscaras, de vários tipos de máscara, né? É claro que essas máscaras profissionais que a gente usa no hospital, que a gente chama de bico de pato, que é o que a gente usa para atender os pacientes já infectados, né? A máscara mais comum, que é chamada cirúrgica, que muita gente sabe, né, que é bem chatinha, assim, geralmente tipo não tecido, tipo TNT, né? E agora, como estava faltando máscara, várias instituições pediram e tem vários grupos voluntários fazendo máscara, inclusive no YouTube, né, tem bastante aulas, entre aspas, né, de como se faz máscara. E o que a gente sabe, né, porque a gente também participa desses grupos e eu sou chefe escoteiro também, então nosso grupo está participando disso, de fazer máscaras, tá, para hospitais que precisam. Tem o TNT, né, que é um não tecido, né, depende da espessura, tá? Mas o tipo padrão que nós estamos usando é de um programa de YouTube que eles testaram, inclusive é bem interessante. Se for só uma camada, tá? Os vapores, né, vamos dizer assim, o spray, né, o aerossol, com vírus pode acabar passando. Se bota duas passamentos, se bota 3 camadas, né, aí a eficácia é tão bom quanto uma máscara cirúrgica, que é uma máscara profissional, né?
Então, assim, a gente tem que saber que tipo de tecido, né? No caso, TNT não é tecido, mas é que tipo de material está usando. E mesmo que seja tipo um lenço, né, que a gente, que várias moças, né, que usam coisas mais fashion, assim, então que de repente vai fazer uma máscara com lenço. Se o lenço for de textura fina, vamos dizer assim, que tem poros menores, né, pode dobrar uma ou duas vezes e fazer a máscara. E qualquer barreira, né, que diminua a saliva, vamos dizer assim, o período de culto aerossol que vai sair da boca da gente quando a gente fala, ou a gente espirra ou tosse, qualquer máscara que a gente usar vai ser melhor do que não usar. Tá? E se forem fazer máscara, não façam de qualquer jeito, não façam com qualquer tecido. Dê uma olhada, tá? No YouTube, porque tem vários tipos de máscara para fazer. E se for usar TNT, vejam que tipo de TNT que é melhor, porque também tem vários tipos de TNT, né? As mais grossas são melhores para filtrar. Se for mais fino, como falei, de repente tem que usar umas 2, 3 camadas. Mas o importante é que tem essa barreira, tá? E máscara caseira funciona, tá? Qualquer máscara funciona. Eu digo para todo mundo, vamos usar máscara, né? E hoje, agora eu estou na minha sala sozinho, então não estou com máscara, mas eu saio daqui com máscara, no carro estou de máscara, porque não sei com quem que vou ter que falar, né? No hospital estou todo tempo de máscara, eu só tiro para tomar água ou comer, mas aí sempre depois de higienizar tudo, né? Tem que cuidar também a forma como tira a máscara, porque a parte de fora pode estar contaminada, tem que pegar sempre pela argolinha do borracha, para não contaminar as mãos, e mesmo, né, tirando com cuidado, tem que higienizar as mãos depois lavar o rosto, porque o vírus pode estar no rosto, né? Lavar os óculos, quem usa óculos, né? Isso é importante. E, em casa, é claro que a primeira coisa, eu chego em casa, eu estou morando separado, entre aspas, né, no outro andar, então eu entro e já me pelo tudo ali, né, boto tudo na cesta de roupa suja e vou tomar banho. E só vou descer para junto à família depois do banho tomado, tudo com roupa nova, tá? E se por acaso, durante o dia, a gente tem que passar em casa e às vezes me acontece isso e ter que descer para andar da família, claro, eu tiro a primeira roupa que estava usando fora, né? E aí troco para roupa que eu uso em casa. E aí, quando desço, peço para minhas filhas, minha mulher, passar o spray de álcool 70% para todo o corpo e couro cabeludo, porque vírus pode estar no cabelo, né? E depois passar o coisa, Ótimo, aí sim, é né? verdade. Entrar em contato, não tocamos assim, tomar refeição junto, alguma coisa. Ou seja, a higiene é fundamental, né? Se vir de fora, lave bem as mãos, e não somente as mãos, o rosto, os óculos, né? Se que a gente não tem como usar touca fora, na rua toda hora, né? Então, esse presinho que a gente tem de álcool 70% e passar assim no cabelo, né? Até tomar banho, e claro, no final do dia a gente pode tomar banho, mas antes disso, se a gente volta para casa, tomar cuidado para não trazer vírus para dentro de casa. Perfeito. Pessoal, agradecer demais a participação de todo mundo, principalmente o doutor Emílio, que separou aí quase uma hora do tempo dele, tão precioso, tão fundamental nessa luta, nesse combate aí, com ótimas dicas para a gente. Desejar a todos um excelente final de semana, uma excelente Páscoa. Se cuidem, né, doutor Emílio? Se quiser, também pessoal. Que se cuide, pessoal. E, por favor, por enquanto, tá, vamos manter ficar em casa, né? Porque se a gente se comportar bem, logo, logo, né, a gente vai poder sair aos poucos, tá? Não de repente, né? Então, vamos aguentar mais um pouco. Acho que a gente está indo bem, né? Então, vamos nos cuidar, não vamos ficar saindo muito, né? E eu também fiquei preocupado, que eu vi no noticiário aquele monte de gente na peixaria, aquilo também não é muito bom, né? É claro que a gente amanhã, sexta-feira santa, né, é dia de comer peixe, mas vamos nos cuidar, tá? Vamos continuar nos cuidando, que a gente se cuidando, nós vamos sair mais rápido dessa crise. Com certeza. Tá? E saindo aos poucos, né, a gente vai poder estar melhor, tá? É importante para mim como médico, né, que ninguém fique doente, que todos fiquem bem. E principalmente meus idosos, né, meus queridos idosos, fiquem bem. Então, vamos proteger os nossos queridos vovós, né? E nós cuidar também, tá? Então, se cuide, pessoal. Por enquanto, fiquem em casa e não se aglomerem, tá? E feliz Páscoa.
Obrigada, pessoal. Uma feliz Páscoa para todo mundo. Obrigada, doutora Emília, mais uma vez. Uma ótima noite de quinta-feira para vocês. Obrigado.